Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao LEV Literatura em Viagem, em direto do Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Neri. Continuamos agora a nossa programação com a mesa Viagem Literária Escrítica de Escritores, com Onésimo Teotónio Almeida, Francisco José Viegas e moderação de Hélder Gomes e leitura de poemas de Renato Filipe Cardoso. Muito obrigada pela vossa presença, esperamos que gostem. Poética Pícara, de Melo e Castro. A poesia é um gozo, um uso sabido do erro errado. A poesia é um gozo e, se o não é, a culpa é do vizinho do lado. A poesia é um gozo de palavras paralelas, daquelas que não há. A poesia é um gozo como um osso encravado. A poesia é um gozo. O leitor deve sentir-se gozado. Muito boa tarde. Obrigado, Renato. Voltarás a esta mesa para alguns interlúdios de poesia. Boa tarde também, Onésimo e Francisco. Tudo bem convosco? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bom, Hélder. Olá. Olá, Renato. E ainda é bom dia. E ainda é bom dia, em direto de Providence, Rhode Island. É isso? Sim. Muito bem. Isso, Pronto, vamos tentar... Estamos sempre atrasados aqui. Vamos tentar cumprir aqui o nosso caderno de encargos, viagem literária escrítica de escritores. Cada livro, cada história, cada poema que é escrito reflete uma viagem interior, feita primeiro pelo seu autor, naturalmente, e depois repetida, ou devemos dizer desfeita, pelo leitor. De que forma é que se mapeiam estas viagens? É isso que vamos tentar perceber com Onésimo Teotónio Almeida, nascido em Pico da Pedra, São Miguel, Açores, estudou no Seminário de Angra do Heroísmo e na Universidade Católica de Lisboa. Está desde 1972 nos Estados Unidos, onde fez mestrado e doutoramento em Filosofia na Universidade de Brown. É catedrático no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, leciona cursos interdisciplinares sobre valores, história cultural e das ideias, tem vários livros de ensaios, centenas de artigos reunidos em volumes temáticos, coletâneas de contos e crónicas, colaborador permanente do Jornal de Letras, membro da Academia Internacional de Cultura Portuguesa e da Academia da Marinha e doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro. Francisco José Viegas, nascido no Pocinho, Vila Nova de Foscoa, é professor, jornalista, editor, escritor, é várias coisas na realidade, responsável pela revista Ler, diretor da revista Grande Reportagem e da Casa Fernando Pessoa, foi secretário de Estado da Cultura em 2011-2012, colaborador em vários jornais e revistas, autor de vários programas na rádio e na televisão, tem livros, tem também uma vastíssima obra, ambos têm livros de poesia e têm também romances. Eu vou começar pelo Onésimo para lhe perguntar de que forma então é que se mapeiam estas viagens, primeiro uma viagem interior do próprio autor, que depois é replicada ou desfeita. Eu gosto muito do título de um seu livro, que é Despenteando Parágrafos, e de alguma forma o leitor também despenteia um bocadinho aquilo que foi a armação capilar da obra iniciada pelo próprio autor. Isto é muito metafísico para mim. As coisas acontecem de um modo muito mais banal. Eu escrevo porque tenho compromissos, porque me pedem, e o que eu faço é, depois nas viagens, este é um colóquio sobre o Festival Literário sobre viagens, portanto, mas porque eu tenho que escrever, eu pergunto o que é que estão interessados em ouvir de mim e procuro ir ao Google da cabeça e às notas que vou tomando ao longo da vida, pensar assim, o que é que eu posso ir buscar aqui para contar? Tenho sempre essa preocupação de ter alguma coisa interessante para contar, porque
as pessoas querem ler ou uma história ou alguma coisa que lhes capta a atenção. E, portanto, não há nada de metafísico nisso. Eu costumo dizer que a gente, ao longo da vida, acumula tanta coisa, tanta história, tanta experiência, etc. Eu costumo dizer que não sei se tem imaginação, porque nunca tem necessidade de usá-la. A gente só vai... eu procuro ajustar a um pedido que eu tenho para um determinado texto sobre um determinado assunto. Bom, quais são as coisas que eu posso contar a esse respeito? E faço um pacote, é só isso. Não há nada assim de metafísica. Eu procuro ter uma ideia muito clara sobre o que é que as pessoas querem que eu diga, porque acham que eu posso ter alguma coisa interessante a dizer. É assim tão banal, não tem mais nada de metafísico. E é assim quase todas as vezes. Em cima da hora, ter que escrever para cumprir um prazo. Francisco, também é assim consigo? É diferente que faz um romance, é diferente. Também é assim consigo, Francisco? É banal? Não há nada de metafísico? Não há nada de metafísico. Metafísico é estar parado num sítio. A viagem requer algum tipo de movimentação. Mas, mesmo que tivesse alguma coisa de metafísico, eu não ia reconhecê-lo, porque a narrativa de viagem ou a escrita de viagem é uma coisa que me interessa e apaixona desde há muito tempo. E a narrativa de viagem é a mais antiga da humanidade. Não é? É aquela que nós conhecemos desde há mais tempo e basicamente baseia-se nesse princípio elementar que o Onésimo também enunciou, que é isto que eu vivi foi exatamente assim. Não é? É um bocadinho isso que está na base de todos os livros de viagem: ir, ver e contar. Provavelmente regressar, que é o outro ponto essencial dos livros de viagem, mas sobretudo isto foi o que eu vi, não é? E para isso é preciso também perceber que os viajantes mais apaixonados foram também os leitores mais apaixonados, foram aqueles que tiveram uma relação também muito mais íntima com a própria literatura de viagens. De que forma é que isso se sedimenta, de forma é que um escritor de viagens necessita de tempo, de disponibilidade, de memória, de artefactos, etc., para fazer, para escrever sobre viagem? Isso é uma matéria muito interessante, porque é muito variável, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, que o Marco Polo esteve 26 anos na China, 17 deles ao serviço do Kublai Khan. Se pensarmos que, por exemplo, o Rudyard Kipling, que escreveu o poema Viagem a Mandalay, esteve só 2 horas em Rangoon, que era o mais próximo que ele esteve de Mandalay. E ainda hoje o poema Mandalay é uma referência. Portanto, são necessidades diferentes. Quer dizer, nós aproximamos dos sítios de maneira diferente. O Chaplin teve 4 meses na Patagónia, 3 no deserto da Austrália. Por exemplo, o Alex Canetti, que escreveu o livro sobre Marrakech, teve só 3 semanas lá, não é? Quer dizer, isso é aquilo que a mim mais me surpreende nas escritas de viagem. Não falo da minha, mas falo das escritas de viagem, que é o tempo que é necessário para absorver um estado de espírito, não é? Se pensarmos que ainda hoje o J. Lawrence é uma espécie de grande guia das Arábias, na verdade ele esteve lá 1 ano, não é? E portanto ainda os 7 pilares da sabedoria são considerados o grande livro sobre essa região e sobre aquele período histórico. Eu nunca... viajar é uma espécie... Viajar para um sítio nunca é igual, não é? E lembra-me sempre muito uma citação do Borges a propósito da ideia de felicidade, da ideia de viagem, que ele associava, e ele era um viajante muito singular, não é? Porque não via. Mas ele dizia uma coisa muito, muito bonita. Ele dizia que quem acende um fósforo no escuro
é como se inventasse o fogo. Né? E viajar é um bocadinho inventar o fogo, que já está inventado, mas para nós é a primeira vez, é sempre a primeira vez. E, portanto, essa contradição, ou essa tensão entre a novidade da viagem e as leituras todas que nós fizemos, que cria aquilo que é mais emocionante na escrita de viagens. Francisco, deixe-me puxar... Posso, Helder? Com certeza. Interrompam-se à vontade. Ou interrompam-me, no caso. A minha resposta ainda agora... A minha resposta ainda agora foi sobre a escrita como viagem. Agora, especificamente sobre viagens, eu acho que nunca viajo a pensar que vou escrever. Eu não sou escritor, eu gosto de contar histórias. Então, se acontecem histórias interessantes, eu guardo-as na memória e depois, porque o que se deve fazer a transmitir aos leitores é dar alguma coisa que eles, porque não estiveram... Deixa-me voltar atrás. Quer dizer, se não acontece nada de interessante, não tenho nada de interessante para contar, eu não vou dizer isso. Estive no hotel, fui assim, a porta era assada. Essas coisas são banais, não é isso que atrai, que vai atrair o leitor. O leitor vai querer ver, vai querer, ouvir uma história, ouvir um relato de alguma coisa, de um ponto de vista interessante, porque senão tem os guias de viagem que dizem o hotel custa tanto, vais assim, demora... e, portanto, eu nunca vou para uma viagem pensando, eu vou escrever. Se numa viagem acontecer uma peripécia, ou uma, duas ou três, pronto, isso ou eu conto na altura, ou guardo para numa ocasião futura contar. Guardo na memória, às vezes tomo nota, é importante tomar nota de alguns pormenores importantes, e portanto, isso, agora a minha resposta está mais especificamente voltada para aquilo que afinal tinha perguntado, que era em literatura de viagens. Mas a atitude é sempre a mesma. Eu conto histórias e as viagens são uma grande fonte. Guimarães Rosa dizia que o olhar é a porta do engano. Eu acho que não, porque as viagens abrem-nos horizontes, expõem-nos a tanta realidade que nos era desconhecida e há tanta história interessante à nossa espera, e quando elas acontecem, pronto, a gente aproveita e pega nelas. Olha, vocês não foram, mas estão aqui. Francisco, eu gostaria de recuperar aqui a Luz de Pequim, foi o prémio Fernando Namora e também prémio PEN 2020 Narrativa, e se não estou enganado nas contas é a 9ª aparição do inspetor Jaime Ramos, que vai das ruas do Porto ao Minho, ao Douro e finalmente a Pequim. O que eu pergunto é, quando a geografia é marcada, é mais reconhecível, porque tem mesmo pontos por onde, no caso, o inspetor passa, isso transforma a viagem interior, tanto do escritor como do leitor, mais terrena, ou seja, deixa de ser uma coisa, lá está, fugindo do plano mais... da metafísica, torna-se uma coisa mais terrena e reconhecível, porque o próprio leitor se reconhece naqueles locais porque já lá esteve, ou então viaja através do livro àqueles locais onde nunca esteve, mas guiado pelo narrador e pelo escritor. Uhum. Isso lembra-me sempre a história da Actes, que é uma editora francesa, foi fundada por um dos grandes editores franceses, o Hubert Nissens, e a certa altura, nos anos 70, quando havia uma explosão não só da indústria turística, mas também da própria indústria da literatura de viagem, não é? Reparemos que foram os anos em que apareceram uma série de grandes autores de viagem, nomeadamente Bruce Chaplin, Paul Theroux, etc. E a Actes Sud quis fazer uma coleção de viagens. O Onésimo estava a falar dos guias de viagem que anotam o hotel, o restaurante, os monumentos, etc. Mas é muito curiosa a opção da Actes Sud. A Actes Sud fez uma coleção de viagens em que todos os títulos eram romances. Não é? Se queres conhecer a Islândia, tens que ler o Halldor Laxness. Se queres conhecer a Noruega, vais ler o Knut Hamsun, etc. Por aí fora. Não é? E, portanto, muitas vezes os grandes guias de viagem são romances, não quer dizer que não haja uma literatura especificamente de viagem. Não é? Eu citei o Paul Theroux e o Bruce Chaplin, mas podia falar
podia falar do Paul Bowles, por exemplo, podia falar do Somerset Maugham, que esteve na Birmania, etc. Mas as grandes obras de viagem, de literatura de viagem, geralmente são romances, porque nos transferem para um ambiente. No caso do meu amigo, o Sr. Inspetor Jaime Ramos, que tem essa peregrinação pelo Porto, não é? Tem uma evocação do Porto, tem uma longa viagem na Rua de Belo Monte, por exemplo, como tem em Matosinhos numa história anterior. É um bocadinho isso, quer dizer, é um bocadinho transferir toda aquilo que é a nossa observação como viajantes normais para um ambiente romanesco e, portanto, emprestar-lhe, se quiseres, alguma sensibilidade. Não propriamente a metafísica, que tem a ver um bocadinho com o encontro de uma pessoa consigo próprio, etc., refletir sobre a viagem, sobre o espírito da viagem, sobre a solidão, etc., não, mas sobre o prazer de reconhecer um lugar. Eu acho que uma das coisas que até ao século XVII, século XVIII, embora o Onésimo seja... Estou a entrar por caminhos onde não devia, porque o Onésimo é que é o grande especialista disto, mas a viagem tinha uma natureza muito... Obviamente, além de uma grande aventura, tinha também uma natureza científica, comercial, etc, etc. E eu acho que com o Iluminismo nós descobrimos a viagem também como... A viagem era também um elemento de ilustração, não é? Nós descobrimos no século XX e no século XXI que, além de ser fonte de ilustração e de conhecimento, que além de ser fonte de informação científica, também fazia bem à pele. Não é? Isso é porque melhora o nosso entendimento do mundo, a nossa relação com os outros, e provavelmente esclarece-nos um bocadinho mais sobre o nosso lugar no mundo. Muito bem. Onésimo, o Jaime Ramos, A Luz de Pequim, do Francisco, interroga-se sobre o sentido de ser português, com elites cúmplices, endogamias e poderes ocultos. O Onésimo tem escrito bastante sobre Portugal, com um oceano de permeio, e na obsessão da Portugalidade apresenta um Portugal com demasiada identidade, que é uma questão curiosa, e um país que cuida essa demasiada identidade com excessivos sentimentalismo e saudosismo, e até uma passagem bastante engraçada, fala da paixão recente pelo fado, e parece que estamos a andar na rua e tropeçamos numa pedra e acaba de nascer de novo fadista. Como é que nessa viagem que muitas vezes faz através da escrita de volta ao seu país de origem, como é que este distanciamento, este ver à distância, funcionam nesta viagem literária e no entendimento que o Onésimo tem do que é a Portugalidade, do que é ser português? À semelhança do inspetor Jaime Ramos, que também se questiona sobre isso. Meu caro Hélder, isto é conversa para uma viagem daqui até à China de avião. Vou precisar de umas quantas horas para fazer isso tudo. E não vai dar. Para ficar assim ao nível é muito... É muita pergunta para uma conversa destas. Fico quase sem palavras. Sério? Isso é que seria uma grande novidade. O Onésimo ficar sem palavras. Mas vou começar por responder por onde? Por onde? Olha... Posso sugerir que comece por essa Não estou a ouvir. Visão à distância. Essa visão à distância, essa viagem à distância. A visão à distância? Bom, isso é a questão das árvores e da floresta. A visão à distância é importante, mas a próxima também é, porque há que ter as duas. Há sempre que ter as duas. Felizmente, eu acho que tenho as duas, porque eu, antes da pandemia, eu ia a Portugal praticamente todos os meses. E eu estava poucos dias lá, mas depois no verão, em maio, eu ia mais ou menos em maio, voltava, portanto, passo 4 meses lá, não estou distante.
E depois também, hoje os meios de comunicação permitem-nos estar muito próximos. Nós estamos próximos aqui, quase que estamos aí em Matosinhos. Nós estamos constantemente, estamos muito, muito próximos. Portanto, eu, quando falo do Rio Atlântico, uma vez o Mário Mesquita, no lançamento do livro, disse que a única coisa que ele não concordava era o título, porque era impossível pensar no Atlântico como um rio. Eu disse, pois, para quem está aí, para quem está cá fora como eu, o Atlântico é um rio, porque eu estou constantemente lá. Eu acordo de manhã aqui, às 6 da manhã, são 11 horas aí, tem uma quantidade de e-mails de Portugal, antes de ir para a cama à noite, ou já li os jornais do dia seguinte aí. Portanto, estou pertíssimo aí, estou em contato constante com o pessoal aí. Mentalmente também estou, e portanto, não estou tão fora como pode parecer. O estar fora, o estar longe, é mais importante do que estar longe, é estar noutra cultura. Quando nós estamos inseridos noutra cultura, nós habituamos a ver as coisas de um outro ponto de vista. E aí isso é que nos permite, estarmos dentro de uma outra esfera, isso é que nos permite, ao olhar para o lado de lá, perceber diferenças. Não é a distância. Embora a distância também seja importante, mas esse fator é muito importante. E, por exemplo, estar no mundo anglo-saxónico, perceber a cultura anglo-saxónica ajuda muito a perceber coisas, por exemplo, que nós dizemos em Portugal sobre o que é que somos, etc, etc. E a gente diz, mas isso não é assim, ou isso não é exclusivo de Portugal, isso também existe ali e acolá, etc. É essa distância que permite olhar criticamente para algumas coisas que acontecem em Portugal. Tem tido ao longo dos anos essa vantagem, mas não, isso acontece com muita gente. O que é que o Eça de Queiroz fez? Sem querer, por amor de Deus, comparar com o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz estava longe e olhou para Portugal a partir da Inglaterra e a partir da França. Os grandes livros sobre o Tocqueville veio à América, o grande livro sobre a América, ainda hoje, do conjunto, é do Tocqueville, porque ele veio de fora. Isso acontece. O Gilberto Freire, o livro Casa Grande Senzala, os livros foram feitos a partir de Nova Iorque. Ele chegou aqui e percebeu que daqui era melhor, era possível ver o Brasil com outros olhos. Isso aconteceu com imensa gente. E, portanto, essa distância permite não afastar, mas olhar com outro olhar, por causa também da influência, por causa de termos aprendido a ver o mundo de outra maneira. Há muitas coisas que se dizem, e o meu livro, o livro que mencionou, a Opção da Portugalidade, fala muito disso. Há muitas coisas que nós dizemos em Portugal sobre nós próprios. Por exemplo, a saudade, um exemplo. Eu não tenho nada contra a saudade. Agora, dizer que a saudade não existe em mais parte nenhuma, que só nós é que temos, isso é mentira, isto não é verdade. E, no entanto, isso é dito, isso é repetido. Eu não tenho nada contra a saudade. Eu acho que é uma palavra linda, bonita, tudo. Agora, essa pretensão é que isso não se sustenta. Né? Eu tentei demonstrar com argumentos, mas apesar disso, eu continuo a usar o termo saudade. E isso acontece com outras coisas. Eu não sou nada contra... há sempre estas coisas. Nós somos únicos, nós somos... Há essa preocupação. E quando a gente vê as coisas à distância e comparativamente, a gente percebe que não é bem assim. As culturas alimentam-se também de mitos, mas é natural, todas elas fazem isso. E a gente compreende e deixa andar e entende isso, mas não convém levar isso demasiado a sério e pensarmos que nós temos um destino especial, uma maneira de ser especial, diferente de toda a gente, etc. Cada cultura tem uma maior ou menor insistência, uma maior ou menor ausência aqui ou acolá, etc. Tem. E o pior, o erro está em pegar nestes pequenos pormenores que são diferentes e tornar isso na nossa essência. Mas isso, como disse, era uma viagem para a China para conversarmos sobre isso tudo, só no primeiro capítulo. Exato. E como não podemos ir até à China, vamos continuar aqui por Matosinhos. Eu vou passar a palavra ao Renato, até porque ele preparou um poema que joga bem justamente com aquilo que tanto o Onésimo como o Francisco disseram, e vou já agora, antes de passar pela palavra ao Renato, relembrar o público que pode participar no passatempo que está a decorrer durante esta sessão, clicando no link que se encontra na descrição deste vídeo. O público também poderá fazer perguntas, tanto aqui na sala como nos comentários deste vídeo no Facebook. Agora, Renato, força. Então, vamos, e porque estamos também em Matosinhos, é importante, é uma homenagem à Flor Bela Espanca, do Carlos Mota de Oliveira. Ser poeta é rimar coração com vinho do Dão.
é assim um poema curto, mas que diz qualquer coisa, diz muita coisa do que é isto de ser português e do que muitas vezes nós, como falava ainda há pouco o Onésimo, gostamos muito desta coisa tão única que é a saudade, é o fado. Francisco, isto também o irrita ou provoca alguma urticária, esta obsessão por termos coisas que reclamamos como únicas? Estamos sem ouvir o Francisco. Desculpa. De repente estava aqui a tremer, pensando que tinhas perguntado se eu gostava de fado e eu estava a ficar preocupado. Tem uma história muito engraçada, que há um livro meu que está publicado na Alemanha com o título O Último Fado. O título em português é Um Céu Demasiado Azul e na Alemanha é O Último Fado. E eu na altura, nos anos 90, tinha uma especial animosidade contra o fado, mas não era uma coisa pública. Então, de repente, as perguntas que numa viagem pela Alemanha, as perguntas que me faziam era qual a minha relação com o fado, que fadistas é que eu gostava mais, se eu achava que o fado era um elemento da nossa originalidade. Eu estava sempre muito surpreendido, porque eu tentava, não há nenhuma relação especial com o fado, o livro não tem nada a ver com o fado, até que a certa altura percebi que era inútil estar a fazer isso, não é? Porque as pessoas continuavam a perguntar-me coisas sobre fado. E eu alinhei e saí da Alemanha, eu que praticamente não ouvia fado, saí da Alemanha como um especialista em fado, e eu falava sobre todos os fadistas que eu não conhecia, mas era uma oportunidade para vender o livro lá. Não, a mim não me... Quer dizer, eu acho que uma das provas de alguma... uma das provas, não, um dos elementos de alguma pequenez é quando nós achamos que somos os melhores do mundo, seja naquilo que for, e nós às vezes em Portugal abusamos muito. O Onésimo, no seu livro sobre a Portugalidade, deu alguns exemplos, nomeadamente o exemplo da saudade. Quer dizer, a saudade não é um elemento português, existe a saudade transformada em filosofia, em obsessão e em recurso estilístico, uma espécie de fermento para fazer o pão todo, é um fenómeno marcante na nossa cultura, mas há muitos outros, não é? Acho que nós não temos algumas coisas especiais, temos algumas coisas que nos fazem ser portugueses, mas há uma coisa que para mim foi sempre importante ao longo da vida, que o Onésimo deu-lhe a volta há bocadinho, que era conhecer, ou melhor, conhecem-se melhor as coisas se estivermos um pouco distantes. Por isso é que eu sempre achei que o Onésimo era um excelente conhecedor de Portugal, porque vivia fora, embora nós tivéssemos muita inveja sempre do cartão de milhas do Onésimo, não é? Porque com aquelas viagens todas nós invejávamos e quem sabe se não seria vítima de um homicídio num dos meus livros, um leitor indignado, por exemplo, pela acumulação de milhas do Onésimo. Mas, por exemplo, o Jaime Ramos viaja para vários sítios para conhecer os portugueses que estão lá fora. Isto foi uma coisa que me aconteceu também um pouco a mim. Estava na gênese quer do Longe de Manaus, quer do Mar em Casablanca, e de certa medida também do Augusto de Quim, que era um bocadinho ver os portugueses, ou como os portugueses são lá fora. Não porque estejam lá fora e porque sejam melhores portugueses do que os que estejam cá dentro, mas porque têm experiências muito diferentes de viver. Eu não gosto de usar esta palavra Portugalidade, ou viver no seu país, na sua língua, etc, etc. E em muitos encontros que eu tive com portugueses que estavam lá fora,
dei-me conta que muitas vezes eles interpretavam a nossa maneira de ser, a nossa cultura, a nossa história, com elementos que a nós nos faltavam. Nós vivíamos um bocadinho dentro de uma bolha. Essa bolha era Portugal, não é? Vivemos numa bolha chamada Portugal e muitas vezes precisamos dessa ajuda de pessoas que estão fora e que têm uma distância, não é? Uma distância maior, o que os leva a relativizar muitas coisas que para nós são questões de vida e de morte, sobretudo para quem frequenta as redes sociais. Onésimo tem um livro, na verdade uma antologia, intitulada Português Sem Filtro, em que aborda o pessimismo nacional de uma forma bastante humorada, bem humorada. O Onésimo faz sempre um equilíbrio ótimo, tremendo, entre a erudição e o humor, e questiona-se se não haverá aí um espírito empreendedor que monte uma empresa de exportação desse produto lusitano, que é o tal pessimismo nacional. É assim que nós nos vemos, é assim que nos vemos cá dentro e lá fora. Como é que nos veem, por exemplo, os americanos e quem vive nos Estados Unidos? Como é que olham para os portugueses? Pessimistas? É que já falámos aqui um pouco sobre como nós somos os maiores, ou como muitas vezes gostamos de nos autoproclamar como os maiores do mundo, quando na realidade eventualmente somos os melhores na nossa terra e mesmo assim talvez seja só na nossa rua. Mas este pessimismo, por contraponto, também é uma característica nossa. O meu bom amigo Mário Mesquita, um dia numa crónica sobre Joaquim Agostinho, dizia, comparava que os portugueses ao Joaquim Agostinho, que tinha tiradas de grande euforia e de grande bravura, e depois entrava numa fase muito má. E nós portugueses, nós temos, isto são generalizações, caramba, não. É o perigo de falar nestas coisas, é que isto são... Bom, nós temos não acontece só connosco, mas somos um pouco maníaco-depressivos. Entramos em grandes euforias, houve grandes momentos. Olhem para os últimos 30 anos. Há momentos, lembro-me lembrar da Expo 98, uma euforia extraordinária. Depois cai-se um período em que tudo corre mal, tudo é mau. E, portanto, nós temos um bocado oscilamos. Mas dura mais o período negativo. É muito comum ler a imprensa portuguesa de cá de fora. As pessoas estão sempre a queixar-se, a criticar e tem mais êxito aquilo que é crítico, que é triste, que é melancólico, que é pessimista. Isso, quem vai mais longe nessa área tem mais público. As pessoas como que se... vingam e sentem que alguma coisa ficou feita quando algo foi destruído, quando alguém deu uma bordoada. Isto, de cá de fora, nota-se muito. E agora, não é assim com toda a gente, não é assim constantemente, mas é uma nota que é esse lado, e depois um lado melancólico. Isso, os estrangeiros notam isso muito. Notam. E daí o fado é uma expressão disso. Não somos só isso. Mas essa nota está lá. E portanto, quem vive numa cultura como eu, na cultura americana, onde as coisas são olhadas de um lado mais positivo, as pessoas ouvem crítica, mas perguntam, e o que é que se vai fazer? Como é que isso se pode mudar? Que propostas é que tu tens para as coisas se alterarem? Isso não é muito comum em Portugal. É mais frequente, isso é, em termos comparativos, é mais frequente ouvir do lado português um estendal de críticas e de pessimismo, isto não vai a lado nenhum, isto é uma choldra, isto nunca deu nada e nunca há de dar nada. De repente vem enorme euforia, parte floça, o Sporting foi campeão, é o fim do mundo, nós somos os melhores do mundo. Depois da festa não aguentam, depois do jogo a seguir e perdem, e iam levando uma cabazada. Enfim, portanto, é essa... Fala por ti, se faz favor. eu sou sportingista. Eu sei. Portanto, essas crónicas falam muito dessa experiência com esse lado português negativo, e muitas vezes acontece também com os imigrantes. Por exemplo, os americanos ouvem uma crítica pela primeira vez, prestam atenção, mas já não prestam à segunda, que dizem que ele gosta é de criticar, então se gostas é de fazer isso, entretém-te, mas eu não vou perder tempo a ouvir-te mais, porque se podes fazer alguma coisa, faz.
Muito bem. Francisco, mantendo aqui um bocadinho nesta antologia do Onésimo, Português Sem Filtro, e nós, ao lermos o Jaime Ramos, através dos seus livros, ele investiga muitos crimes. Portanto, e mantendo aqui a metáfora tabágica, não é? Português sem filtro, o português também não é exatamente suave. E o Francisco gosta de também fazer incidir o foco sobre aquilo que é tudo menos suave no português, sobretudo em situações de crimes e de coisas mais complicadas. Bom, eu estou de acordo com o Onésimo, tirando que também não concordo com ele. Ou seja, estou de acordo com o Onésimo na medida em que existe, de facto, essa característica ciclotímica, não é? Quer dizer, tanto há um lado profundamente pessimista como há um lado profundamente otimista, e a mim, pessoalmente, ambos me irritam muito. Quer o lado suradeira e absolutamente insuportável do pessimismo português, que eu acho... Não tenho gosto nenhum, não me parece aquela choradeira, com todo o respeito, tipo Manuel Laranjeira. Eu não tenho paciência para... Quer dizer, tem todo o valor literário como exemplo, etc. Não tenho qualquer tipo de paciência para isso. Como não tenho paciência para o otimismo absolutamente expudorado que, por vezes, nós vivemos. Acho que o pessimismo nacional é, na verdade, é um bom produto de exportação, ajuda a vender a pátria em momentos importantes, contribui imenso para o nosso bem-estar e contribui imenso para a nossa... como é que é dizer? Para a elevação do nosso espírito. Quer dizer, agora, eu acho que ainda não descobrimos, como portugueses, não descobrimos uma outra coisa importante, que é gozarmos a nossa fantástica mediocridade, quer dizer, a nossa mediania, não é? Ainda não descobrimos esse prazer, por exemplo, de, sei lá, se perguntarmos a um português médio, desculpem a expressão, o que é que ele gosta mais na vida, pouco, quer dizer, poderão dizer Camões ou inexplicavelmente Benfica ou qualquer coisa, mas, por exemplo, falar do peixe fabuloso aí da Rua dos Heróis de França, em Matosinhos, ou falar das coisas que nos dão realmente prazer, nós temos um pudor muito grande em descer de uma aura de solenidade e falarmos das coisas realmente comuns, não é? Que às vezes acho que precisam de um elogio, e é um elogio que de vez em quando o inspetor Jaime Ramos acaba por fazer inadvertidamente nos seus livros, nomeadamente, por exemplo, na Luz de Pequim, quando faz a sua viagem pelo Porto, parte dela na companhia do Germano Silva, vai ver o nome das ruas, vai ver o nome das lojas desaparecidas, das coisas que se vendiam, já não se vendem, mas faz aquilo tudo sem pena, sem dizer, bom, agora isto vai tudo destruído, agora isto aqui já não é o meu Porto. Não, ele diz, bom, é isto que acontece. Quer dizer, provavelmente se não houvesse turismo, também não havia dinheiro para mandarmos arranjar as ruas. Provavelmente se houvesse turismo a mais, também era uma desgraça. Portanto, nós não sabemos ainda, não é nós não sabemos, quer dizer, acho que não posso generalizar isto, mas acho que há uma tendência para o superlativo que nos é claramente prejudicial, porque na verdade, lá no fundo, nós apreciamos essas coisas simpáticas, portuguesas, comuns, de ir para a praia, passear aí junto ao mar, apreciar as coisas boas. Mas depois temos um gosto decidido pela grandiloquência, não é? Como se estivéssemos permanentemente a fazer embaixadas ao Papa, não é? E desgraçando-nos, como nos desgraçamos por causa das embaixadas ao Papa. E é isso que nós não sabemos equilibrar, ou pelo menos não equilibramos muitas vezes, não é? Uhum. E esse otimismo excessivo particularmente irrita-me, não é? E tem como emblema os piores momentos do nosso Presidente da República,
mas também tem o pessimismo absoluto que nos enxovalha, não é, como objetos de museu e que também não me agrada nada. Mas só um pormenor, o Francisco tem muita sorte de ter a viagem com esse amigo dele, o Jaime Ramos. Ele teve uma grande sorte na vida de escolher um grande companheiro de viagem, porque eu também viajaria com muito gosto com uma pessoa esperta, sensata, discreta, atenta e observadora como o Jaime Ramos. Não é toda a gente que tem essa sorte, e ele teve. E vocês acabaram por nos dar aqui o pretexto, isto parece até que foi combinado, para eu passar ao Renato, porque o Francisco dizia ainda há pouco, falava da falta de gozarmos da mediocridade, ou da mediania, desses prazeres que não têm de ser sempre grandiloquentes. É uma coisa, eu gosto de peixe, eu gosto de fazer isto, eu gosto de ir à praia. Vamos lá então gozar isso. Portanto, o passo seguinte sugerido por ambos, e que eu acho que o Renato tem 2 poemas que, na minha opinião, dão um bocadinho esse passo seguinte que nós, individualmente e de forma até coletiva, poderíamos ensaiar. Eu, se calhar, ia começar por ler um poema do Nuno Moura, e que ainda por cima provei de um livro com um belíssimo título, que é A Nova Asmática Portuguesa, e que nos fala de algo que nós estamos sempre a queixar-nos, que a nossa literatura não tem leitores e que não vai a lado nenhum. E eu acho que este texto é profundamente destemido e visionário em relação ao futuro da poesia portuguesa. Ora, vejam lá. É de origem em tronca e de pais separos, e teve mais de 90.000 pessoas de Lírias no Estádio das Antas para o lançamento do seu último livro de poesia. Seguiu em turnê por Paranhos, Bessa e depois São Luís, pelo Sul, tendo uma andança de 3,1 milhões só em vendas estádias. Somando a viagem recitária, as exportações para o resto do mundo e o residual fotocópio, totobola para cima de 15,7 milhões de livros. Só em receitas publicitárias com a Telecel, PT, CP, Renault, Nike, Skip e IBL, fala-se de valores na casa dos champalimós. Portugal é um país de poetas ricos. A poesia dá dinheiro a Portugal. Muito bem. Os outros 2 mais à frente, é isso? Mais à frente, sim. Muito bem, muito bem. Não temos a tarde toda, apesar de tudo. Eu gostava muito. Eu gostava de agora voltar. Nós estamos aqui nesta triangulação permanente. O Francisco está onde exatamente? Francisco? Não. Está onde o Francisco exatamente? Eu estou no Estoril. Muito bem, portanto temos nesta triangulação Providence, Estoril, Matosinhos. E nesta triangulação permanente eu queria perguntar ao Onésimo o retorno do leitor. Nós falámos aqui, foi o início até o mote desta mesa, desta conversa. Depois é quase um filho que nós, é pelo menos isso que todos os escritores, ou grande parte dos escritores diz, que uma vez escrito o livro deixa de pertencer a quem o escreve e é enunciado e é colocado à disposição do resto do mundo. Eu tenho alguma curiosidade em saber se nos 2 casos, do Onésimo e depois do Francisco, se o impacto de uma reação de um leitor impacta a obra por vir, de alguma forma. Não, eu não sei lá, é muito difícil também explicar isso, porque eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo, em vários registros, e depois normalmente os livros... eu acho que eu já estou demasiado velho, eu tenho tanta coisa que eu acumulei que eu gostava de ter tempo para escrever, para contar, etc., e que, portanto, não vai ser afetado, aquilo que eu vou dizer, não vai ser afetado pelo que eu já acumulei e gostava de contar, e sobre o que gostava de escrever. Não vai. Eu gostava de ter tempo para pôr no papel as coisas todas que acho que poderia ser interessante passar aos leitores.
Francisco, faço-lhe a mesma pergunta, se o retorno, se o feedback, se uma crítica mais positiva ou mais negativa depois tem impacto no que escreve no imediato ou escreve a seguir. Não, não particularmente. Não, quer dizer, uma reação crítica, não tem. Quer dizer, eu escrevo aquilo que tenho que escrever ou que quero escrever. Como não devo nada a ninguém especialmente nesta matéria, escrevo só aquilo que me apetece e que eu acho que está certo. Podia escrever outras coisas, podia escrever de outra maneira, mas é assim que é isto que eu quero escrever e, portanto, escrevo. Agora, eu acho, leitores especiais que têm importância, não é? Naturalmente, isso também acontece com o Onésimo. Há leitores muito especiais que têm toda a importância. No meu caso, há só há histórias divertidas. E como o Helder falou do Inspetor Jaime Ramos, lembro-me sempre de uma ou duas histórias, que foi, por exemplo, quando saiu o Longe de Manaus, que estávamos num lançamento do livro. O livro tinha tido algum sucesso na altura e tal, e estávamos, lembro-me eu, no lançamento do livro em Leiria, e estávamos num barzinho em Leiria e tal, e há uma senhora que estava na assistência e que me perguntou: olha, eu nunca li nenhum livro seu, vim aqui com uma amiga que está aqui ao meu lado, mas ela fala-me muito bem do Inspetor Jaime Ramos, quero falar um bocadinho dele. E eu disse: bom, o Inspetor Jaime Ramos, todo o género de banalidades que se imagina. O Inspetor Jaime Ramos é assim, é assado e tal, vive no Porto, a sua vida faz-se entre o mercado de Matosinhos, por exemplo, e a rua de Barão Nova Sintra, ali no campo 24 de Agosto e tal, faz isso, faz aquilo, tem um carro normal, como não sei o quê, vive no segundo andar, a namorada vive no terceiro, e ouve-se uma voz lá ao fundo da sala: não é nada, isso é mentira. Como é que é mentira, Género? Então eu é que escrevi, agora a senhora é que está a dizer, não é? E ela disse: não é nada, ele mora no primeiro andar e a namorada mora no terceiro. E disse: é verdade, tem toda a razão. Bom, eu continuei e fui dizendo: olha, não, mas isso não tem... Quer dizer, é uma pessoa normal, tem um carro como todos nós, sei lá, um Seat, uma coisa, e ouve-se a mesma senhora lá ao fundo: não é nada, é um Volkswagen. E ela corrigiu-me 3 vezes ao longo da minha conversa. Eu fiquei um bocadinho, enfim, puxaram-me as orelhas por causa de um personagem que eu devia conhecer melhor. E eu tive algum cuidado daí em diante, confesso. Até que, passados uns anos, houve o lançamento de um outro livro, O Mar em Casablanca, em Leiria. E depois, já quase no final da sessão, eu contei esta história. E as pessoas riram muito amavelmente, até ao momento em que uma senhora se levantou no fundo da sala e disse: essa senhora que está a falar sou eu, e venho aqui para lhe dizer que também há muitas asneiras neste livro. Portanto, sim, há leitores muito especiais. Há leitores. Estava aqui o Renato a dizer que é stalker, mas eu acho que é... Uma boa stalker. É exatamente, é construtivo, não é? Esses reparos. Nós temos uma pergunta para ambos da nossa estimada audiência que nos segue online. Lúcia Tânia Augusto pergunta: vocês clamam pelo espírito português quando estão fora do país? Começo por si, Onésimo, para responder à Lúcia Tânia Augusto. Clama pelo espírito português quando está fora do país? Que no fundo é a sua vida, está fora do país. E dentro? Eu sou português, eu estive a clamar por mim próprio, não. Eu não entendo bem o que é que isso seria. Se tenho vontade, se me apetece muitas vezes dar um salto a Portugal, e aqui há alguns lugares que eu gosto de... Sim, é natural, porque está longe. Eu remedeio isso indo a restaurantes portugueses aqui, encontrando com amigos portugueses, etc. Se é isso, sim, porque eu sou português, em qualquer parte que estou, sou português. Eu recriei aqui à minha volta
um espaço onde ando dentro e fora com enorme facilidade. Posso ir à universidade fazer uma coisa que é um universo completamente diferente, mas depois atravesso o rio, estou num café português, a conversar com portugueses, etc. Isso torna muitíssimo mais suave a experiência de Portugal longe para mim, porque eu, no outro dia estava aqui com um grande economista português que é professor em Chicago, o Sérgio Rebelo, e ele lá não tem nenhum sítio para onde ir. E, portanto, para essa gente sente mais a separação. Mas isso é uma coisa natural que toda a gente, quando nós imigramos, parte de nós ficou atrás. É como se nos tivessem amputado membros e a gente sente falta daquilo. O que há que fazer é não andar constantemente a choramingar e pensar, bom, vou aproveitar o que tenho de bom aqui, remediar da melhor maneira as ausências, ir lá quantas vezes e quando for possível, mas não vou viver aqui a choramingar, a lamentar-me da saudade, da ausência, etc. É preciso ter uma atitude madura e olhar para o lado positivo das coisas da vida que lhe é proporcionada aqui à volta. Portanto, se é possível ir a Portugal, vou. Durante 15 meses não fui, não pus aqui a choramingar, estou cheio de saudades de Portugal. Pronto, há coisas piores, não pude, pronto, foi assim, mas não tive a clamar, não sou dado a esse choramingar, não. No meu caso, eu acho que, bom, choramingar não. Choramingar não. Agora, sou capaz, por birra, de defender que a Superboc é a melhor cerveja de sempre. Quer dizer, depende dos níveis de espírito português de que estamos a falar. Eu acho que há um nível em que todos somos hooligans por Portugal, todos somos absolutamente patriotas e tudo isso, mesmo eu que não sou especialmente patriota, que não gosto da bandeira de Portugal, que não gosto especialmente dos grandes símbolos portugueses, mas obviamente tenho uma relação normal quando estou fora do país. Gosto das coisas portuguesas, que acho interessantes, mas nessa conversa de café é preciso dizer que o Onésimo também tem sorte. Ele aqui estava a dizer que eu tinha sorte por isto, por aquilo. O Onésimo tem sorte, porque, por exemplo, ele vive muito perto. Eu, quando estive nos Estados Unidos com convite também do Onésimo, em Providence, fomos a uma mercearia, que agora, desculpa, Onésimo, já não me lembro qual era. Friends Market. Exatamente. Onde encontrei cromos campeão, como eu já não via desde 1970 e tal. Encontrei as embalagens antigas da cerveja Sagres, encontrei uma série de coisas que já não havia cá, não é? E que acabava por ver lá em Rhode Island, aliás, no Massachusetts. Portanto, mas de facto tenho essa mesma opinião que tem o Onésimo, quer dizer, clamar no espírito português. Eu acho que no meio da grande cidade somos bairristas, quer dizer, a gente temos uma tendência natural para defender o nosso bairro, nem que seja por pilhéria, não é? E se é por pilhéria, eu sou perfeitamente capaz de defender. Acho que se... Deixe-me só acrescentar o seguinte, é que isto não significa que eu não adoro Portugal. Eu adoro estar em Portugal, estar nos Açores, eu exploro quando ando e vou para há sítios que eu prefiro, há lugares que eu gosto e vou muitas vezes e não me canso, mas não significa que eu esteja aqui só a pensar e a chorar porque não tenho isso, estou ausente, etc, etc, etc. Há que manter um equilíbrio perante as coisas, o que é possível, o que é que não é possível. Portanto, nada disso significa que eu não gosto de Portugal, nem das coisas portuguesas, nem de um bom prato português. Portugal está cheio, Portugal é um país cheio de tanto pequeno pormenor que é agradabilíssimo e está cada vez mais a ser descoberto por estrangeiros. Eu nunca vi Portugal tão badalado no estrangeiro, na imprensa, na comunicação, nos média, como nos últimos 10 anos. E quem vai, as pessoas cada vez mais se cansam das coisas de massa e observam os pequeníssimos pormenores. Portugal é um país... Margaret Yourcenar, da casa que ela tinha aqui no Maine, ela vivia aqui no Maine com a sua amiga, ela chamava aquela casa uma petite plaisance. E Portugal é um país de petite plaisance, de pequenos prazeres.
Portugal é um magnífico, bem, quer dizer, jardim jardim é chato o termo, desculpem lá, é um pequeno espaço cheio de pequenos prazeres que quem sabe apreciá-los não esquece. Agora, porque eu não vou estar lá, não posso estar lá constantemente, não vou estar a clamar por isso. Portanto, é deixar bem claro que uma coisa é clamar por, outra coisa é gostar. Claro. De qualquer modo, a pergunta que se impõe depois da intervenção do Francisco é: qual é a melhor cerveja do mundo? Onésimo. Não é portuguesa, podes acreditar. É muito mais fácil encontrar uma grande cerveja, por exemplo, americana, ou chinesa, mas quer dizer, lamento, mas não temos boas cervejas, mas não temos a melhor cerveja do mundo. Provavelmente temos a melhor sardinha portuguesa do mundo, como temos o melhor festival de literatura e viagem português do mundo, não é? E temos seguramente o melhor onésimo português do mundo connosco. Portanto, devemos ser muito relativos em relação a tudo isso. Porque há saúde. Mas nós somos, se entrarmos nos vinhos, nós temos muito para onde escolher e muita qualidade. E cada vez mais os vinhos portugueses vão sendo. Sim, claro, não, são bons. Especialmente se forem do Douro e, portanto, da minha terra. Isso são... e, portanto, aí é mais fácil nós darmos cartadas no campo do vinho. Por exemplo, aqui fora, é muito fácil, nos restaurantes, uma garrafa de vinho italiano ou francês, paga-se 3 vezes mais do que se paga por uma garrafa de português. Vinho, comparado aos vinhos, o vinho português é muito melhor e, no entanto, as pessoas estão dispostas a pagar 3 vezes mais por ser um vinho italiano ou um vinho francês. Nós, aí, podemos dar cartas. Não creio que no da cerveja, mas isso aí também são os gostos pessoais, mas no campo dos vinhos, e cada vez mais estão a surgir. Mas sabes que isso acontece por várias razões. Um dos motivos, podemos criar uma secção especial de vinhos e petiscos no Leve, e seria muito a propósito. Mas as pessoas, quando, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutro país qualquer, compram um produto estrangeiro, compram não pela qualidade intrínseca do produto, mas compram pela imagem que ele transporta. Eu compro muitas vezes, basicamente, a minha casa é uma espécie de reduto aberto só a vinhos do Douro. Bom, quer isto dizer que não há vinhos bons fora do Douro? Embora eu possa ter algumas dúvidas, existem, não é? A questão é que nós temos que dar a vida para alguma coisa, não é? Temos que defender as nossas imagens, quer dizer, e, por exemplo, quando uma pessoa pede um vinho italiano, provavelmente é porque isso a transporta a um determinado universo. Não só nos Estados Unidos será mais fácil também o universo de referências familiares, geracionais e tudo, mas também pelas imagens que isso tem na cultura popular, na memória da própria cultura gourmet, como, por exemplo, dizer que os queijos são todos franceses, porque há uma tradição e porque há uma maneira de pensar. Agora, o Onésimo disse há pouco uma coisa que são as pequenas coisas, não é? Falou dos pequenos prazeres, das pequenas revelações que Portugal pode propiciar. Isso tem a ver, por exemplo, no caso da gastronomia, com pequenas descobertas, não é? Que nós praticamos há muito, mas isso também é muito, eu lamento muito, mas quer dizer, há coisas que nós temos e que fazem parte da nossa cultura mediterrânica, que fazem parte de uma arqueologia comum aqui no Mediterrâneo, que tem a ver com os vinhos, tem a ver com a maneira como comemos. Por exemplo, falar de bebida com um europeu do Norte é completamente diferente de falar de bebida com o europeu do Sul, porque nós, europeus do Sul, bebemos quase exclusivamente quando comemos, ou se bebemos temos que comer, por exemplo, enquanto que o europeu do Norte tem uma relação completamente diferente. E por exemplo, o combate ao consumo de álcool e ao alcoolismo, encabeçado neste momento pela União Europeia, tem coisas absolutamente ridículas, não é? Eles querem transformar os rótulos das garrafas, equipará-los aos rótulos dos maços de cigarro.
não é? Porque a sua cultura não é uma cultura de... não tem a nossa cultura, o nosso lastro de civilização, sensatez, parcimónia mediterrânica, não é? E isso é uma coisa que não é só portuguesa, não é? Mas que é o nosso lado mediterrâneo na cultura portuguesa. Aqui na minha casa, uma refeição sem vinho chama-se pequeno almoço. E é com essa... Vou citar-te. Acho que vamos todos a partir de agora. Muito obrigado, Onésimo, por essa belíssima dica. E é com essa belíssima dica que terminamos. Ainda vou passar a palavra aqui ao nosso dizedor de serviço, mas queria agradecer ao Onésimo e ao Francisco por terem aceitado o convite e de terem estado na última hora a partilhar isto do que é escrever e depois qual é o retorno dos leitores e pronto, e acabarmos a conversar sobre vinho. Helder, foi leve. Foi muito leve. Foi muito leve, não foi? Exatamente, foi uma coisinha leve. Muito obrigado a ambos. Queria dizer lá para casa que os vencedores do passatempo foram a Teresa Garrido e o Marco Costa e serão contactados pela organização do evento. A próxima e última sessão desta edição do Leve, lá está, Literatura em Viagem, é já a seguir às 17h30 com Carlos T. e Rui David e a moderação do Tito Couto. Pedimos ao público que, caso queira sair da sala, não permaneça no foyer e, quando regressar, se sente nos mesmos lugares que tinha ocupado. Vamos terminar agora com o Renato. Que aproveito também para me despedir do Onésimo e do Francisco. É sempre um prazer ouvi-los. E este poema, se calhar, vem um bocadinho a propósito daqueles autores que, por vezes, se esquecem de pormenores das suas criações. Chama-se Receita Dadaísta e é de um poeta, de um escritor romeno, que é o Tristan Tzara. E diz assim: pegue num jornal, pegue numa tesoura. Escolha no jornal um artigo que tenha o tamanho que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte seguidamente, com cuidado, as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite com cuidado. Seguidamente, retire os recortes um a um. Copie conscienciosamente, segundo a ordem pela qual foram saindo do saco. O poema parecer-se-á consigo, e você tornou-se um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade encantadora, ainda que incompreendida pelo vulgo. E terminando de uma forma um bocadinho mais séria com o nosso Almada Negreiros. Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Obrigado a todos.